E aí, gente, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo muito breve. Ele é mais uma curiosidade do que um review propriamente dito, né? E é essa Bíblia Margens Grandes da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, né? E a curiosidade dessa Bíblia é o propósito dela, né? Ela é uma Bíblia que foi fabricada, digamos assim, né? Com o propósito de entregar às pessoas uma, uma, uma forma de elas fazerem anotações na Bíblia, né, de uma forma diferente das outras que nós já conhecemos, porque algumas outras Bíblias se propõem a isso também. Né? Você tem aquela Bíblia Note, você tem a Hebron, você tem agora uma tal de Bíblia Jornada, você tem aquela da Thomas Nelson que tem margens, né? Mas essa daqui é uma Bíblia diferente. Ela é diferente porque a, o propósito dela não é ser uma Bíblia que você carrega para cima e para baixo, mas ser aquela Bíblia, digamos assim, que você deixa como legado para os seus, né? Por quê? Porque ela é uma Bíblia gigante, com margens muito grandes, né? Tanto em cima como nas laterais. As Bíblias que tem para anotação, geralmente a margem dela é essa daqui, né? Algumas têm essa margem aqui, né, em vez dessa. Essa daqui ela tem margem ao redor, ou seja, para você fazer anotações do texto onde ele estiver. Se o texto está aqui, você faz a anotação aqui. Se o texto está aqui, você faz aqui. Se o texto está aqui, você faz aqui. Se o texto está aqui, você pode fazer anotações aqui. Então ela foi impressa de tal forma que ao redor do texto você tivesse margens para poder fazer suas anotações. E por que eu digo que é uma Bíblia que é para anotações para a posteridade, né? Para deixar para os seus, seja para os filhos, seja para os netos, né? Porque ela é uma Bíblia que você não tem condições de usar ela na rua. Ela é uma Bíblia que não é portável para você caminhar com ela. Ela é uma Bíblia para você abrir em casa, fazer as anotações cuidadosas no texto e deixar ali para você mesmo, né, ver as suas anotações e tudo. E é aquela Bíblia que vai ficar na sua prateleira para quando seus filhos crescerem, ver as suas anotações, seus netos. Só para você ter ideia. Para você ter ideia do tamanho dessa Bíblia, tá? Eu vou comparar essa Bíblia aqui com a Bíblia RCM da própria SBTB, tá? Então aqui é o tamanho da RCM e aqui é o tamanho da Bíblia Margens Grandes. Ó, a RCM que nós temos como uma Bíblia grande. Ela é uma Bíblia grande, né? Olha o tamanho da RCM frente a ela. Para vocês terem uma ideia melhor, olha só o tamanho da Bíblia de Estudo Pentecostal frente a ela. Parece uma Bíblia de bolso, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa daqui é a Bíblia de Estudo Pentecostal média. Tá vendo? Vou dar outra ideia para vocês. Ó, a Bíblia de Estudo NVT, lado a lado com ela. Né? Olha só. Bíblia de Estudo NVT, lado a lado com ela. Você tem não só em relação ao tamanho, mas a largura, porque essa Bíblia ela usa papel grosso, ela não é papel Bíblia. Vou te mostrar aqui, ó. Bíblia NVT de estudo, é uma Bíblia relativamente de bons estudos, grandes estudos, mas olha o tamanho, a largura, né? Então ela é uma Bíblia gigantesca, ela é uma Bíblia para você ter ela em casa, não para andar. Olha a última comparação que eu vou fazer. A Bíblia Margens Grandes, frente ao comentário bíblico Vida Nova, que a gente sabe que é um tijolão. Vê só. Olha o tamanho dessa Bíblia. Aqui, ó, vou fazer um experimento. A gente tem uma régua aqui de 30 centímetros. Essa Bíblia ela vai além dos 30 centímetros, ó. Aqui eu tenho 30, né? Então, se eu for contar aqui, ela deve ter mais ou menos 31,5, né? 31,5 por... Quanto é que dá aqui? Por 22 de largura. Então, 22 de largura por mais ou menos 31,5 a 32 de altura. E de espessura,
Olha a espessura dela. Tem 7 centímetros de espessura, né? Então é uma Bíblia gigante, né? Ela tem uma mini concordância aqui, coisa que também não importa muito, já que você não vai manipular uma Bíblia dessa para ir atrás de termos numa concordância, esse tipo de coisa. O propósito dela realmente é você poder fazer as suas anotações para a posteridade. Porque andar com ela não dá, e ela tem esse diferencial de as margens dela serem, né, ao redor do texto como um todo. Ela tem as mesmas referências cruzadas e a mesma disposição e layout do texto da RCM, né? Só que com esse tamanho gigantesco, né? O tamanho dela é realmente um negócio assim impressionante, né? E o peso também. Então, assim, ela tem o seu propósito e é muito válida para esse propósito. Esse propósito de você fazer anotações para a posteridade, você fazer uma espécie de comentário bíblico seu, né, nessa Bíblia, porque já pensou se você tem uma Bíblia dessa aqui durante 20 anos e se empenha em casa fazer as anotações do texto bíblico nela, né? Você em 20 anos deve ter o seu comentário bíblico, né, escrito por você mesmo, né? Cheio de anotações de palavras originais, ou de conotações do texto, de curiosidades, ou de contexto histórico-cultural. Então, esse é o propósito. Não é o propósito de ser uma Bíblia para levar para a igreja, nem dá. Né? Nem dá. É isso aí, gente. Eu vim trazer só essa curiosidade aqui para vocês. É uma Bíblia que eu gosto muito, é uma Bíblia que eu quero fazer esse propósito de fazer anotações nela, né, para minha posteridade. E é algo que é para os próximos 20 anos, 30 anos, né? É sensacional. Foi uma ideia, claro, bem inusitada, mas é uma ideia muito válida. Se você considerar antigamente as Bíblias aí pelo século XVI, XVII, existia Bíblias dessa forma, né? Onde os estudiosos faziam as suas anotações nas margens. Basta você pesquisar aí alguns teólogos antigos, como Lutero, Zwinglio, o próprio Calvino, homens da Reforma, pós-Reforma, algumas fotos deles, vocês vão ver essas pessoas com Bíblias gigantes, né, no seu suporte bíblico ali, né, aquele suporte de madeira, e eles fazendo anotações às margens, né? Então eu creio que a ideia da SBTB foi disponibilizar uma possibilidade disso no nosso tempo moderno, né? E conseguiu eu creio que com muito sucesso. Infelizmente essa Bíblia não está mais à venda, né? Pelo menos as últimas vezes que eu olhei no site ela não existia mais, né? Ela foi uma edição, creio eu, limitada, e quem comprou, quem não comprou vai ter que buscar aí durante algum tempo até surgir alguém querendo vender, alguma coisa assim, né? É isso aí, gente. Vim trazer essa curiosidade para vocês. Um abraço a todos, Deus abençoe.